Bom dia, tá começando o nosso Morning Call, soco matinal, e hoje eu tô na presença do meu amigo Manuel. Queria que você se apresentasse, Manuel, porque muita gente que acompanha a gente já te conhece, mas como é a primeira vez que você está no nosso programa, queria que você se apresentasse, falasse o que que você faz na consultoria, o que que você contribui, fica à sua disposição. Perfeito, obrigado aí pela apresentação, Douglas. Bom dia, senhores e senhoras. Estamos aqui na consultoria, somos aí um dos consultores aí, estamos aí sempre trabalhando aí com a estruturação de carteira, seja pequenos patrimônios ou grandes patrimônios, a gente está sempre aí dedicando na parte de analisar aí portfólios e sempre atento às notícias também, porque elas são relevantes. É claro que a gente tem que determinar o que é ruído e o que realmente é tendência, então a gente tem sempre esse cuidado para trazer as melhores assertivas aí para os patrimônios que a gente está sobre gestão. Perfeito. Hoje a gente tem uma agenda um pouquinho mais reduzida em relação a dias anteriores, mas aqui a gente tem a parte do PIB do Brasil, alguns dados ali do JOLTS, que é a parte ali. O que acontece? Esse aqui é a parte mais de geração também de emprego ali dos Estados Unidos, mas ele é como se fosse uma prévia do paywall, que é como se fosse uma inflação, né, também, se a gente for pensar assim em questão de dados, né? A gente tem aqui o NPC, a gente tem o IGPM, mas o principal é o IPCA. Lá nos Estados Unidos, o principal é o payroll, mas antes dele existe outros indicadores que você consegue mensurar como que vai ser o resultado final. E a gente também tem alguns comentários sobre os índices lá dos Estados Unidos, as bolsas asiáticas e também a europeia. Perfeito, a gente tem aí hoje um mercado um pouco mais de baixa, ou seja, está aí sofrendo um pouquinho, tanto principalmente no mercado europeu que já está fechado, que sofreu bastante aí, com algumas bolsas aí no negativo, principalmente ali na Itália, na França, também na Grã-Bretanha, você tem ali bolsas no negativo e os futuros dos Estados Unidos, pelo menos nesse início agora aqui que a gente está fazendo essa live aqui para vocês, está acontecendo aí a partir de um pouco também no negativo, tanto o SP 500 como o Dow Jones e também a Nasdaq. E no Brasil, acredito também que deve estar abrindo também aí no negativo. A gente não está aqui ainda com os dados do futuro, mas basicamente a gente vai provavelmente ter um mercado um pouco mais estável. Aqui no Brasil, talvez seja um pouquinho entre o negativo e o positivo, devido aí às informações do PIB também, que contribuíram positivamente, só que a gente sempre está naquela impacto de good news é bad news para a parte financeira, que é basicamente boas notícias são notícias ruins, porque mesmo a gente tendo aí um PIB um pouco acima do esperado, pode ser que isso gere mais impacto negativo tanto para o Copom, que vai ter aí daqui 2 semanas aí uma decisão. Então a gente vem também aí de 3 semanas seguidas aí de notícias importantes para taxa de juros, começando essa semana aí com o Banco Central Europeu, que na quinta-feira provavelmente aí a gente deve ter o primeiro corte de 0,25, que hoje a taxa está em 4,5 anual, então a gente deve ter aí 0,5, 25 pontos percentuais no corte. E na semana que vem a gente deve ter aí também Fed, provavelmente a taxa deve ficar ali estável, né? Não deve ter nenhuma sinalização de corte. E daqui 2 semanas aí tem o Copom, que também deve manter taxa aí perto da estabilidade, provavelmente não deve ter mais nenhum corte nessas próximas reuniões. Não, com certeza. E além dessas informações que o Manuel falou, a gente também tem alguns indicadores também, por exemplo, preço de commodities, né? Que o nosso país é muito exportador, então isso também tende a influenciar um pouco porque vem caindo bastante. Vocês que vêm acompanhando o nosso Morning Call sabem, por exemplo, vou dar um dado aqui de commodities, que é o petróleo Brent. Ontem ele estava em torno de 80, US$ 82 e já, US$ 80 na verdade, já caiu ali para 77,15 o barril. Então, quando começou o Morning Call, já chegou a ser 83. Chegou a ser um valor bem superior a esse. E vem caindo. É claro que não é uma oscilação tão grande, se a gente for pensar em questão de semanas ou mês, mas já vem mostrando que até a própria OPEP mesmo está fazendo movimentações para cortar um pouco a produção de petróleo, porque se ficar caindo demais, não vai ter incentivo nenhum, né, para essas empresas. Então ali é um cartel, a gente pode falar como um Sim, cartel, né? Então não é cartel da, de gente da grande, né? não é justamente não é do interesse deles que isso continua caindo. Não só a parte do petróleo, mas também do minério de ferro, porque o minério de ferro tá caindo algo em torno de 2,11%, chegando a US$ 115. Então, teve uma vez que já estava 125, então tá caindo bastante e isso está influenciando muito. Não só aqui a nossa bolsa, como também bolsa até da Europa, porque a gente tem as maiores produtoras ali de petróleo, tem a Shell, tem a BP, então ali da parte ali da Reino Unido, né, da Inglaterra. Então, isso tem influenciado muito. Então, continuando nessa parte internacional, separamos
essa questão do minério de ferro, que ele se aproxima da mínima de 7 semanas com fundamentos fracos. Por quê? A China, ela é como se ela lançasse o projeto assim, né? A gente vai impulsionar a economia com base em projetos ali de consumo, projeto de construção de casas, por exemplo, que é o mercado imobiliário é bem importante deles. Só que isso meio que trouxe o plano, mas a parte do consumidor e também do produtor o otimismo não tá tendo muito otimismo, né? E o mercado a gente sabe, né, Manuel, que ele precifica futuro. Então a gente pode lançar vários programas, mas se o nosso otimismo tiver abaixo do esperado, vai ter sensibilidade muito maior nos ativos e isso tende a cair não só a bolsa da Ásia, como também as outras bolsas também. Sem dúvida. A gente tem que estar sempre atento também, que isso é um ruído agora também, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então, se está com posições aí, não perca a paciência ou pense que toda aquela análise que você fez anteriormente possa estar errada, porque são notícias de momento, não quer dizer que isso vai perdurar para o futuro, é só um sinalizador, então você também tem que conseguir distinguir o que é ruído e o que realmente ali é uma indicação macroeconômica que possa alterar os fundamentos que você tinha ali naquela posição. Então, basicamente, tome cuidado só no sentido de não fazer o desfazamento de nenhuma posição que você possa ter só por alguma notícia que só é de momento. Então tenta sempre fazer esse filtro, o que é ruído e o que é uma notícia Justamente. ali fundamental mesmo. Perfeito. Só um dado aqui importante, por exemplo, as britânicas BP e a Shell amargaram perdas ali de 3,75 e 2,40 consequentemente. E na parte da França também, que ela tem uma empresa bem importante ali da parte de energia também, que é a Total Energies, caiu 2,6 em Paris. Então, é engraçado, né, gente, porque essas empresas ali, a Europa, ela tá muito ali voltada para o varejo, para o luxo, né? São empresas são um país mais desenvolvido no sentido de indústria industrial, mas mesmo assim tem empresas de commodities também, então bem importantes, né? Por exemplo, a Shell é multinacional, então Sim, tá sempre global, na verdade, então também tá tendo grande sensibilidade do que está acontecendo na parte lá da OPEP e também esses conflitos também políticos também tá acontecendo, conflitos também ali no Oriente Médio, na parte ali da Ásia também, então isso tem influenciado bastante. Mas é como o Manuel falou, a gente é investidor de longo prazo, então a gente tem que estruturar uma carteira que ela consegue vencer em todos os cenários. Então, se a gente tem taxa de juro alto, vamos se posicionar no momento certo para pegar essa oportunidade. Se a gente tem empresas que são mais sensíveis aqui, parte de commodities, vamos adquirir elas no momento oportuno. E seguir a vida, que essa é a ideia do investimento, né? A gente não pode ficar simplesmente saindo, voltando, só porque está tendo essas quedas. Acho que sempre há oportunidades. perfeito. No caso das notícias nacionais, o Manuel tinha falado também sobre o PIB no Brasil. O que acontece? Os economistas ali do Focus, né, o Boletim Focus eles estavam projetando um PIB algo em torno ali de 0,8 trimestral ou 2,05 também em perspectivas de crescimento total, né? Uns é 2,5, uns é 2,05, mas é a mesma coisa, né? Se a gente for pensar. Mas assim, eles estavam. Isso é bem legal porque o Brasil continua avançando. A gente é um país emergente e ainda cresce, não cresce em relação a outros países de forma nominal, como o México, como a China, por exemplo. Mas é um país que tá tendo um crescimento pequeno, mas está tendo um crescimento. E eles tiveram uma percepção um pouco mais negativa em relação às previsões da Selic e também da inflação, né? Porque por conta ali da situação que vem tendo no Rio Grande do Sul, essas questões também do OPEP, porque vai reduzindo a produção de petróleo, então isso tende a impactar um pouco o IPCA nosso, né? Porque a maior parte da composição Sim, dele é essa questão de transporte, é a questão de combustível, mas o importante é que a gente tá crescendo e a gente está torcendo também para que isso avance, né? Não só em governos mais voltados para a esquerda, mas também voltados para a direita também, que isso é o que importa para a gente, né? isso. Crescimento e geração de riqueza. Fazendo uma abertura aqui do PIB, a gente teve aí uns destaques no trimestre para abertura ali positiva para a parte de serviço, que teve uma alta de 1,4, na agropecuária de 11,3 e na parte de indústria ficou estável quando a gente pega nessa base trimestral em comparação com o último trimestre. Já na base anual, que vem aí uma preocupação, que a gente já está vendo também isso aí um pouco mais de assertividade, é na parte da agropecuária, que a gente teve aí uma queda de 3% quando a gente pega na base anual. Então já é uma preocupação aí com questão de quebra de safra, a gente está vendo aí também
o desdobramento do Rio Grande do Sul, que isso ainda não refletiu É, no PIB, que justamente, vai não tá ainda provavelmente no PIB. refletir nos próximos PIBs que serão divulgados, então isso também é uma preocupação. Apesar do PIB aí ter vindo levemente acima, veio muito próximo do consenso do mercado. O que que isso vai impactar no dia a dia dos investidores? Basicamente, você vai ter que ter um pouco mais de cuidado ali como que vai ser a próxima decisão. A gente está numa próxima decisão aí de Copom, que isso aí pode impactar tanto a perspectiva de inflação futura, que a gente está vendo aí de 3 semanas seguidas de boletim Fox corrigindo ali a inflação, que ela estava ali aproximadamente em 3,5 e agora já está para uma causa ali de quase 4% na base anualizada. Então isso vai impactar aí mais ainda essa sensibilidade. Provavelmente aí o Banco Central, com a decisão ali em conjunto com o Copom, deve ter ainda um pouco mais aí de segurança, um pouco mais de racional ali no sentido de manter taxa nos patamares atual para tentar verificar tanto o cenário nacional como internacional, ter um pouco mais de clareza, de sensibilidade para saber qual que será ali o momento de talvez ter um próximo corte de 0,25, que eu acredito que deve acontecer talvez daqui 2 ou 3 reuniões. Então, isso é algo aí que a gente ainda não tem claro. E que na próxima reunião a gente vai ter um pouco mais de sensibilidade e o nosso Banco Central vai ter essa sorte porque vai ter outros dois grandes bancos centrais que vão ser primeiros que eles. Então, ele vai também ter ali um indicativo Uhum. de basicamente como vai estar ali a política fiscal, a política monetária fiscal ali de ambos os continentes, né? Tanto o continente ali da América do Norte, como também ali da parte do continente europeu. Sim, perfeito. Outras informações também que colocamos foi a parte da COSAN, que ela vai emitir debêntures, e a Assembleia Geral Só pegando aqui o dado, a Assembleia Geral Extraordinária ali da Marisa, eles aprovaram o aumento de capital. Então, passando aqui as informações, no caso da COSAN, ela vai emitir uma debênture de 1,45 bilhões. É uma estratégia já historicamente feita pela COSAN, tanto que você pegar a parte de endividamento dela, talvez quando a gente pega quantitativamente, ela tem a maior parte da dívida, né? Maior parte, assim, o endividamento que às vezes, por exemplo, a gente trabalha com algo em torno de 2,5, 3, em relação ao EBITDA, né? A dívida líquida sobre EBITDA, que é o lucro operacional da empresa. Mas se for uma empresa de ter um resultado mais perene, igual a Klabin, por exemplo, às vezes dá para, tanto a Klabin como empresa de transmissão de energia, às vezes dá para ter uma certa isenção em relação a esse modelo de negócio, né? Porque eles utilizam o capital de terceiro para rentabilizar o negócio deles. Então a Cosan vai emitir essa debênture no valor de 1,45 bilhões. Ela já está com um endividamento já que já está chegando como se fosse no nosso modelo de negócio que a gente gosta de empresas um pouco mais desalavancada, ela já está com um endividamento chegando um pouquinho mais alto. Mas isso aí já é da estratégia do próprio controlador. Na parte da Marisa, eles aprovaram o aumento de capital no valor no questão assim de quantidade de ações ordinárias, de 1,45 bilhões. E eles colocaram uma coisa que eu achei curioso, que é aqui, ó, aprovaram o aumento do capital social em uma ou mais operações até que o capital social da empresa passe a ser dividido em 1,45 bilhões. O que quer dizer? Ela, como é uma empresa que controla outras empresas, ela consegue porque cada empresa tem o seu capital social, né? Então ela vai meio que distribuir essas ações em vários outros negócios até chegar nesse valor total de 1,45 bilhões. Achei curioso porque poucas empresas fazem mais ou menos nesse sentido, né? Ali na Hold não vai refletir tanto, mas nas outras empresas vai ter esse aumento. É, outra informação que é importante, que a gente colocou também, que estava na mesma notícia, é que a Zamp ali é a controladora do Burger King. Faço até uma pesquisa, muda mesmo que vocês só sejam controladores aqui no Brasil, mas seria legal, é interessante colocar só Burger King, eu acho que seria um modelo de marketing legal. Mas é só uma observação mesmo, só brincadeira. É porque a Zamp Douglas elegeu a. indicando marketing também para as empresas. Eu achei interessante é porque a Zamp elegeu a Débora Letícia Gouveia para o cargo de diretora e vice-presidente de gente e gestão de companhias. Legal porque ontem mesmo no nosso Morning Call com o Zé, eu tinha falado que é legal a gente ver as mulheres entrando muito nessa parte executiva das empresas. Por exemplo, ontem teve a eleição, a ganhadora da eleição ali do México, né? Então a gente vê que o mercado também está mudando. Mais pessoas do público feminino tá entrando também nessa parte mais executiva, e isso é um ponto positivo, né, para as empresas também, porque isso você consegue ter a parte de diversificação, distribuição, tem a parte de diversificação mesmo de ideias também, então achei Sim, interessante isso aqui também. nova perspectiva, né? A gente tem aí um mercado que tradicionalmente o mercado financeiro é mais masculino, só que isso aí, graças a Deus, está quebrando, principalmente aqui na nossa empresa também, a gente vê muito essa dinâmica, apesar de você não ver aqui na
vamos dizer assim, no tete a tete aqui, que é o que a gente está representando, mas aqui na parte da companhia como um todo aqui, a gente tem um público feminino bem Sim. expressivo também. Então é algo aí muito importante as empresas estarem atentas a essa questão. Manuel, eu sei que você acompanha o nosso programa, que eu já vi você acompanhando à tarde. Então, a gente tem como se fosse algumas notícias que não são tão irrelevantes para não ficar de fora. Tipo assim, são notícias que fica ali aberto e tal, e a gente pega para trazer para cá. E eu achei interessante uma que eu encontrei, que é sobre a Oi. A Oi ela teve uma classificação de risco de crédito revisada para uma empresa de rate, que é a ICP. Empresa de rate, ela trabalha basicamente olhando balanço, olhando estrutura de capital, para ver se a empresa tem condições de te pagar, porque você vai ser credor dessa empresa. Então, por exemplo, se você tem um título privado, você vai ver a classificação de rate. Então, se for uma classificação com 3A, por exemplo, tipo, o pessoal fala, poxa, é uma classificação muito boa. Então, você vai acreditar naquela análise e você vai aportar seu capital, além de outras informações também que faz sentido. O que aconteceu? Essa agência, ela revisou o rating, então o risco do crédito da Oi, e ela passou de risco de D para CC negativo, em escala global. E na nacional passou de D para BRCCC+. E o que eu achei interessante? Quando a gente olha o balanço da... Você que foi o gestor que fez isso, o analista, eu achei interessante alguns dados que eu quero trazer. Quando eu era mais novo, mano, ali meados de 2020, 2020, 2021, eu tinha em torno de 17, 18 naquela época. Tinha até um youtuber na época que ele ficou bem famoso, que era como se fosse um porta-voz da Oi. Era engraçado porque muita gente acompanhava os conteúdos dele e ele sempre falava: Não, pode investir na Oi, porque tem patrimônio líquido positivo, ela tá muito endividada. Aí muita gente caiu muito nessa ideia assim: tudo bem, porque se a empresa quebrar, você consegue, se a empresa for à falência, você consegue pegar a parte do patrimônio líquido que é do sócio, né? Direito do sócio, então você tem ali essa parte de valor patrimonial. Só que aí eu fui ver os outros dados, eu percebi que a Oi não tem nem patrimônio líquido. Então, por exemplo, aquela pessoa que for entrar como acionista vai perder todo o capital dele, que nem patrimônio líquido não tem. Tanto que a dívida líquida dela é maior do que o valor de mercado, que hoje ela vale 420 milhões no mercado e a dívida dela passa de 25 bilhões. Então, assim, antes de você entrar nessa parte de endividamento, ou essa parte de título público, título privado, no caso, tenta analisar alguns indicadores, por exemplo, liquidez corrente. Liquidez corrente é a relação entre ativo circulante dividido por passivo circulante. É basicamente as contas mais líquidas da empresa ao longo de 12 meses. Ela aqui está 0,48. Isso é bem ruim, porque quando está 0,48, quer dizer que ela não tem nem dinheiro, recursos mais líquidos disponíveis para pagar a seu passivo circulante ali, que é as suas obrigações de curto prazo. Então, além dela estar muito endividada, ela também passa uma informação de que ela não tem nem condições de arcar com as obrigações dela de curto prazo. Não só parte de amortização da dívida, como também operacional. Então, achei bem interessante essa notícia. Você, quando tinha até mostrado para o Manuel, o que, que você tem assim, a dizer? Basicamente, a gente tem que tomar muito cuidado com essas empresas de rate, que aqui no caso é a Standard Poor's, que fez essa modificação, ou seja, esse melhoramento da nota de rate da empresa Oi, que aí eu fiz até uma brincadeira com o Douglas, que eu acho que a pessoa que foi responsável por fazer essa análise de rate, não estou querendo desmerecer de maneira alguma, mas eu queria saber se ela teria coragem de montar uma posição na Oi só com essa probabilidade de aumento de rate, porque é algo muito perigoso, porque eu acho que boa parte aqui do nosso público deve ter acompanhado ali a crise dos subprimes lá em 2008, que era basicamente aí os trash bonds ali que tinha notas de rate um pouco maior do que deveria ter, que acabou ocasionando ali aquele efeito cascata no mercado. Então é algo que a gente tem que sempre tomar cuidado. Por quê? Essas empresas aqui, elas não têm nenhuma responsabilidade por estar emitindo essa nota de rate. Elas ali fazem a emissão e lá no disclaimer ela deixa bem pequenininho e coloca lá que ela não se responsabiliza por nenhuma informação ali de crédito que está sendo colocada. Então tem que tomar muito cuidado, porque não necessariamente com a empresa tem um melhoramento aí de nota de crédito, que ela seja factível para você montar uma posição. Sim, e é sempre importante porque não confie 100% em uma análise de outras pessoas. Acho que é essa parte, por exemplo, ser independente mesmo, questão de conhecimento, que é muito essa parte mesmo, por exemplo, a UVP mesmo, a gente tem um curso para você tornar um investidor em 8 semanas. Você consegue fazer uma análise de balanço, você consegue ser independente. É claro que essas empresas de rate, ela trabalha diretamente com isso, então, claro, a gente também tem que saber que realmente eles também
sabe muitas coisas em relação a isso, mas tem certas análises que é melhor você também ter a sua opinião, também uma opinião crítica, nunca ir atrás de diquinha. Então, essa foi o propósito de ter trazido essa notícia, que mais do que essa parte da Oi, mas sim de você se tornar independente, independentemente se for de análise de rate ou caso de análise, de research, enfim, sempre seja independente nessa parte de conhecimento. Uma informação legal também é que o Roxinho, né, o nosso Nubank, ganhou 26 bilhões de reais em valor de mercado em maio. Então foi a maior valorização das empresas brasileiras. Então ela se valorizou bastante nessa janela de tempo. E eu quis trazer uma curiosidade bem legal. O que você compraria com esse valor hoje, assim, se fosse uma empresa Olha, assim, Manuel? tem algumas empresas aí, né? A Lupar, que a gente estava falando Sim, ali, que você já conseguiria, que é uma excelente empresa aí do segmento aí de energia elétrica. Que mais ali? Tem boa parte das petroleiras, das Baby Junior Oils também você consegue aí comprar, é na alta, não é que isso aqui não é uma recomendação, tá? De fazer alocação desses ativos, mas é só uma sim, curiosidade que com o market cap aí que você tem hoje do Nubank, da valorização, você conseguiria comprar aí facilmente algumas empresas aí que são até queridinhas no mercado sim, ultimamente, sim. principalmente a Enalta aí, que é uma das mais queridinhas Eu desse queria 2024. Eu queria comprar a Inch, mas eu vi que era 35 bi, então não tinha ainda, teria que ter mais dinheiro. Falta um pouquinho mais de valorização. Mas, não, e o engraçado é que o mercado americano ainda é tão grande que faz essas distorções, né? Por exemplo, um valor de mercado da Nvidia ser maior do que a nossa B3 toda. Então é muito curioso em relação a isso. Mas, igual o Manuel falou, daria. Eu separei duas empresas bem interessantes. Sugiro também o estudo de vocês, que eu acho bem legal assim, o modelo de negócio deles. São empresas, por exemplo, Marco Polo tem quase centenário. Então, é uma empresa que já passou por muitas situações bem ruins aqui no Brasil e as coisas continuaram e é uma empresa bem vencedora no longo prazo. Não daria para comprar ali a Marco Polo, que hoje ela tem um valor de mercado de 6,7 bilhões, e daria para comprar a Lupar, que é uma empresa de transmissão de energia que vem crescendo bastante. Ontem mesmo ela ganhou ontem a gente estava fazendo Morning Call e eu vi uma informação bem interessante. Eu não trouxe no Morning Call no dia, mas eu achei interessante no sentido de ela conseguiu ganhar uma concessão fora do Brasil. Então, assim, além dela ter receitas vindo do nosso país, também vai diversificar as receitas dela em moeda forte. Então, é uma empresa bem legal. E é isso que eu quis trazer também. Ah, e, Manuel, o que que você tem para complementar? O que que você... Só para a gente também divulgar uma informação que saiu ontem, que não deu tempo da gente falar no Morning Call de ontem, que é basicamente o PMI ali dos Estados Unidos, que veio abaixo aí do esperado. Isso, apesar de ser uma notícia economicamente ruim, mas para o mercado isso é positivo, porque como os Estados Unidos ainda está com esse processo inflacionário, então isso aqui é um indicativo que talvez a atividade econômica nos Estados Unidos já está num processo de arrefecimento. Então isso é positivo. Vamos ver como que isso vai indicar aí a próxima reunião também do Fed. Então a gente vai ter aí, como eu disse, repetindo, essas 3 semanas aí vão ser 3 semanas de boas decisões, decisões importantes, tanto ali na zona do euro, depois nos Estados Unidos e depois nós aqui com o Copom e o Banco Central. Então basicamente é prudência. Esse momento agora vai ter de estabilidade, a gente já está passando aí já de quase 45 dias aí de bolsa no vermelho, tendo muita volatilidade, mas confie na sua posição, confie nos seus fundamentos, não deixe aí que a notícias de curto prazo ou que ruídos atrapalhem ali os seus fundamentos, que a gente sempre monta posições para longo prazo e não para curto prazo, então a gente não faz nenhum trading aqui, então basicamente a gente olha fundamentos e não necessariamente ruídos. Então, basicamente, para o investidor é isso. Tenta eliminar os ruídos aí do seu dia a dia, que você vai ver que você vai ficar muito tranquilo, vai conseguir dormir em paz e não vai ficar olhando toda hora no home broker lá para ver Sim. cotação no negativo. Então é isso, eu vou encerrando também. Queria agradecer a todos que estiveram com a gente aqui nessa manhã. Espero que nossas informações foram úteis para vocês, que essa é a ideia também do nosso Morning Call. E é isso, eu agradeço a todos. A gente vai ter o nosso arroba aqui na descrição. E qualquer dúvida que tiverem, pode mandar mensagem. A gente está sempre aqui à disposição para atender vocês. E bons negócios e vamos ganhar o mercado, né? Vamos ganhar dinheiro de todas as formas, tanto com renda fixas, classe de ativos ali internacional, também ações de dividendos, crescimento. Dá para ganhar dinheiro de várias formas. Perfeito. Bom, dinheiro bom é dinheiro no bolso.